Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma aula preparatória para a segunda fase em Direito Penal e Processo Penal para o exame da OAB. Em um último vídeo eu trabalhei a peça Relaxamento de Prisão. E hoje eu vou trabalhar com vocês a peça Liberdade Provisória. Então, como vocês irão identificar que enunciado está pedindo a peça Liberdade Provisória? Então, nós teremos uma prisão em flagrante legal. Então, o enunciado vai dizer que todas as formalidades da prisão em flagrante foram observadas. Agora, o enunciado também vai descrever a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva ou da prisão temporária. Então, por exemplo, em relação à prisão preventiva, a ausência de algum dos pressupostos, ou seja, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ou então também a ausência dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Então, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, por exemplo, o enunciado vai dizer que não existe um risco à ordem pública, que não existe um risco para a ordem econômica, que não existe um risco para a aplicação da lei penal. Então, por exemplo, vai dizer que o cliente de vocês, ele é primário, tem residência fixa e trabalho. Agora, observação importantíssima, somente será cabível o pedido de liberdade provisória se a prisão preventiva ou a prisão temporária ainda não tiverem sido decretadas pelo juiz. Porque se o juiz já decretou a prisão preventiva ou a prisão temporária, não será cabível o pedido de liberdade provisória, mas será cabível o pedido de revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária. Então, guardem isso. Para que seja possível o pedido de liberdade provisória, o juiz não pode ter decretado nem a prisão preventiva, nem a prisão temporária. Qual que é a base legal para o pedido de liberdade provisória? Então, nós temos um fundamento jurídico na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 66, que vai dizer: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Nós também temos previsão no artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal, que vai dizer: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. E também no artigo 321 também do Código de Processo Penal, que vai dizer: ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios do artigo 382 também do Código de Processo Penal. Então, quais são as possíveis teses que podem aparecer no enunciado? Claro, não todas, mas eu vou trabalhar com algumas delas. Então, primeiro, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Então, eu não tenho prova da existência do crime, ou seja, da materialidade e indícios suficientes de autoria. Então, o enunciado pode dizer que está ausente o auto do exame de corpo de delito. Uma segunda tese, então, seria a ausência agora dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Então, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou caso também de descumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Uma terceira tese que pode aparecer é que não é possível a decretação da prisão preventiva em crime doloso punido com pena máxima não superior a 4 anos, conforme estabelece o artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. Uma quarta tese que vocês podem utilizar, pessoal, é que a prisão preventiva hoje ela é a última ratio. Por esse motivo, o juiz somente poderá decretar a prisão preventiva se as outras medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes. Então, como que vocês vão trabalhar?
vocês vão procurar lá no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal, que estabelecem as medidas cautelares diversas da prisão, buscando alguma delas que seja suficiente para o caso do cliente de vocês. Então, por exemplo, o cliente de vocês, um funcionário público, foi preso em flagrante praticando o crime de peculato. Então, como que vocês vão trabalhar? Vão pedir a liberdade provisória, fundamentando que não é necessária a decretação da prisão preventiva, cabendo no máximo ao juiz decretar a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, conforme estabelece o artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Penal. Uma quinta tese que pode aparecer e que vocês podem trabalhar é: quando o caso concreto, o cliente de vocês estiver amparado por uma causa excludente da ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal ou exercício regular no direito. Porque, conforme estabelece o artigo 310, parágrafo único, presentes então os casos de exclusão da ilicitude, o juiz pode conceder a liberdade provisória sem fiança. Eu vou projetar para vocês aqui então o que estabelece o parágrafo único do artigo 310. Ele vai dizer: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. E uma sexta tese que vocês podem trabalhar, pessoal, é aquela prevista no artigo 350 do CPP, que prevê a possibilidade de o juiz conceder a liberdade provisória sem fiança às pessoas pobres. Então, olha o que estabelece o artigo 350 do Código de Processo Penal. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes do artigo 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Ok? Então, observação importante. Lembrem, pessoal, que hoje a fiança, ela nada mais é do que uma medida cautelar. Uma das medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. As hipóteses em que é vedada a fiança estão previstas nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. Então, nestes casos em que é vedada a fiança, mas se estiverem ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, será possível que o juiz conceda a liberdade provisória vinculada com a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, salvo a fiança. Então, é possível a concessão da liberdade provisória vinculada a outras medidas cautelares diversas da prisão que não sejam a fiança. E uma outra observação importante é que não existe nenhum crime hoje que não seja possível a concessão da liberdade provisória. Nós tínhamos casos previstos em lei, como por exemplo o caso dos crimes hediondos, do tráfico de drogas, do Estatuto do Desarmamento, mas todas essas hipóteses foram julgadas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista, então, a violação dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Então, em todas as hipóteses, é possível que o juiz conceda a liberdade provisória. Então, quais seriam os pedidos na peça liberdade provisória? Então, o primeiro pedido, por óbvio, é a concessão da liberdade provisória. E o segundo, e vocês não podem esquecer, é a expedição do alvará de soltura. Então, nessas peças de liberdade, é indispensável o pedido de expedição do alvará de soltura. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou projetar como seria, então, um modelo de peça que vocês fariam do pedido de liberdade provisória. Então,
o endereçamento seria: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de. Ok? Então, vocês não podem inventar nenhum dado que não conste do enunciado. Se for um caso de um crime de competência da Justiça Federal, o endereçamento seria para o excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Criminal da Seção Judiciária de. E, se for um caso de um crime de competência do Tribunal do Júri, o endereçamento seria excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de. Então, vocês qualificariam o seu cliente, possivelmente vai ter o nome no enunciado. Se não constar no enunciado a qualificação, vocês apenas vão colocar nacionalidade, estado civil, profissão, RG, residência e domiciliado. Aí, por seu procurador infraassinado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência aí. Coloque então o nome da peça, eu gosto de sempre utilizar a caixa alta, requerer a liberdade provisória e posteriormente ao nome vocês vão colocar qual que é o fundamento legal. Como fundamento nos artigos 310, inciso 3 e 321, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal de 88, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Então, posteriormente vocês passam para o item 1, que seria o dos fatos. Então, nesse ponto, pessoal, não percam muito tempo, vocês vão apenas narrar os fatos apresentados, não percam muito tempo, porque isso aí não é pontuado. Então, fazer apenas um resumo do enunciado. Observação importante, não inventar dados que não estejam no enunciado, e apenas nesse caso vão relatar como que ocorreu a prisão. Aí no item 2, será a parte do direito. Então, neste caso vai depender, claro, do enunciado, quais foram as teses que vocês trabalharam. Então, possivelmente vão trabalhar com a ausência dos requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 321. Se for o caso das hipóteses de excludente de licitude, lá prevista no artigo 310, parágrafo único, então vocês vão trabalhar e dizer qual é a excludente de licitude prevista no caso. É importante vocês trabalharem que para a pontuação de vocês, o princípio da presunção de inocência lá previsto na Constituição Federal. E se for o caso de vocês trabalharem com a fiança ou então com outra medida cautelar diversa da prisão, daquelas previstas no artigo 319 e 320, vocês vão então trabalhar aqui na parte do direito, por que elas são adequadas para o caso concreto do cliente de vocês. Então, posteriormente, vocês passam para o pedido. Neste caso, então, eu botei ante o exposto, requer, após a manifestação do Ministério Público. Então é bom que vocês coloquem, então, que seja, então, ouvido o Ministério Público. Então, ante o exposto, requer, após a manifestação do Ministério Público, a concessão da liberdade provisória. Neste caso, eu trabalhei com 2 pedidos. Um pedido principal, que seria o mais benéfico para o nosso cliente, que seria a liberdade provisória sem fiança, ou subsidiariamente a liberdade provisória com fiança, ou acumulada com outras medidas cautelares previstas no artigo 319. Então vocês vão colocar aí certinho qual é o inciso, qual é a medida cautelar que vocês estão solicitando. E por fim, não esqueçam, com a consequente expedição do alvará de soltura. E aí o fechamento, nesses termos, pede deferimento, o local, data, se não tiver, não coloquem nada, advogado e OAB. Não coloquem nome de advogado, não coloquem número da OAB e, por favor, também não assinem como advogado, sob pena de vocês estarem identificando a peça de vocês e estarem, nesse momento, com a identificação, vocês serão desclassificados. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para tratar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.